Estamos agora no final do capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, versículos de 27 a 33, que diz assim: Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos dos céus, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus estava já nos últimos dias do seu ministério aqui na terra, e sua missão agora concentrava-se em Jerusalém. Hospedado em Betânia, ele se dirigia a Jerusalém, ao templo, onde continuava pregando as boas novas do reino de Deus. Como vimos anteriormente, no primeiro dia ele observou o templo e o que acontecia. No segundo dia, ele usou da sua autoridade de filho de Deus e expulsou os cambistas que faziam negócios no lugar que era chamado Casa de Deus, casa de oração. E a partir desse ato, começou a ensinar o povo que ali estava. Agora, no terceiro dia, ele volta para continuar os ensinamentos. Ele sabia, que estava chegando a sua hora e não receava de estar pregando com ousadia e desafiando os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos que o tinham como inimigo. Porém, o povo continuava ali ao redor de Jesus, ansiosos por ouvirem suas sábias e confortantes palavras. Nesse dia, quando Jesus chegou ao templo, os mestres da lei, os líderes religiosos, sacerdotes, eles se aproximaram dele, de Jesus, e questionaram sobre com que autoridade ele fazia aquelas coisas todas. Que coisas, né? Sem dúvida, a expulsão dos cambistas do templo, principalmente, e as pregações, as curas, as libertações, enfim, todo o exercício do seu ministério. Na mente daqueles homens, o que se passava era arranjar uma forma legal de prender Jesus e condená-lo à morte. Eliminar de vez aquele que atraía multidões e colocava em risco o status quo daquelas autoridades de Jerusalém. Sabiamente, Jesus os colocou em xeque. Novamente, então, retrucando com a pergunta, a eles, se eles sabiam com que autoridade João Batista batizava, a dos céus ou a dos homens. Ele estava falando aos mestres e líderes, que ensinavam no templo sobre Deus. Então, foi um choque que eles não esperavam. Pensavam que pegariam Jesus com o questionamento que fizeram. O povo ali, presenciava tudo aquilo e, naturalmente, aguardava a reação de Jesus diante daquele confronto. Lembrando que o povo que estava ali é aquele povo, que aguardava que Jesus iria assumir o reinado de Israel em breve. Então, os homens que questionaram Jesus ficaram numa posição delicada. Daí eles tiveram que discutir ali entre eles para saber que resposta que dariam. Rapidamente raciocinaram, o seguinte: se eles respondessem que o batismo de João era dos céus, Jesus poderia questioná-los por que eles não acreditaram em João, então, quando João estava lá pregando às margens do Rio Jordão. Inclusive, João testemunhou de Jesus, que Jesus era inclusive maior do que ele, que ele não era digno de amarrar as sandálias de Jesus. E então, esses homens, eles iriam se autocondenar, naquela hora, afirmando que não creram basicamente, eles iriam afirmar que não creram na mensagem que veio dos céus, através de João Batista.
Bom, quanto a outra opção de resposta, né, ou seja, se o batismo de João era dos homens, a multidão que acreditava ali que João era realmente um profeta de Deus, iria se revoltar contra aqueles homens, aquelas autoridades, porque, como assim, né? Eles acreditavam em João. Então, eles estavam, né, os homens ali, aquelas autoridades, eles estavam cercados. E aí, o que eles preferiram fazer? Sair pela tangente, né? Eles simplesmente disseram a Jesus: nós não sabemos, né, de onde, com que autoridade João batizava. Bom, ficou mal para eles também essa resposta, porque como assim, né? Eles, como líderes religiosos, instruíam, julgavam o povo, eram ignorantes quanto ao assunto colocado por Jesus, né? Mas diante daquela situação, eles preferiram ficar um pouco humilhados do que acontecer o pior. E Jesus foi fiel à sua resposta, né? Então ele não disse a eles com que autoridade fazia aquelas coisas, porque eles não responderam a pergunta de Jesus. Mas, como diz o ditado, né, para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Embora eles não quisessem de forma alguma aceitarem, a omissão, né, deles declarava que a autoridade de Jesus vinha dos céus, tal qual a de João, batizando no Jordão. Bem, se o assunto desse texto é autoridade, vamos refletir um pouco aqui sobre a autoridade de Jesus. O termo autoridade significa direito de ter o poder de ordenar sobre determinada coisa. Autoridade, portanto, é sempre delegada por quem tem o poder maior nas mãos. Um exemplo: o presidente de um país tem o poder para governar esse país e ele delega autoridade aos seus ministros para governarem junto com ele. Então, cada ministro tem um limite ali de autoridade sobre determinada área do governo, sobre a pasta, né, que ele recebeu, e deve se submeter às regras que delimitam a sua autoridade. Agora, voltando aqui para o texto, vejamos no caso de João Batista, que é citado. Ele recebeu a autoridade de Deus e foi ungido para preparar o caminho do Senhor, conforme foi profetizado lá por Isaías, o profeta Isaías. Então ele veio para exercer o seu ministério que antecedia o ministério de Jesus. Ele deixaria o caminho preparado. As pessoas que acreditaram na mensagem de João Batista estariam preparadas para receberem a mensagem de Jesus, que viria na sequência, para anunciar o ano aceitável do Senhor, que também foi profetizado também por Isaías. Ou seja, o ano aceitável do Senhor, o tempo propício para a reconciliação do ser humano com seu Criador. Por isso, a oportunidade de reconciliação com Deus é o tempo que a gente vive aqui na Terra. Cada pessoa tem sua história e tem o seu tempo. A autoridade de Jesus foi concedida pelo Pai, né, para trazer o reino de Deus à Terra, anunciar as boas novas de salvação que Ele mesmo, Jesus, cumpriu com a sua morte e ressurreição, pagando pela culpa dos pecados da humanidade, inaugurando o ano aceitável do Senhor, o tempo de salvação. O que ficou na incumbência do ser humano? Cada pessoa aceitar e receber o perdão e a remissão dos seus pecados. Assim que recebem e confessam, né, de coração Jesus como Salvador e Senhor, submete-se à sua autoridade, essa pessoa ela entra para o reino, cujo rei é o próprio Jesus, Senhor Jesus, né? E aí a pessoa recebe também a qualidade de filho adotiva, filha adotiva de Deus, passa a pertencer à família de Deus, herdeira da vida eterna com Ele, conforme Jesus declarou mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então Ele delegou autoridade a esse Filho, né? E aí todo aquele que crê na palavra, na mensagem do Filho, nos atos do Filho, né, não pereça, mas receba a vida eterna. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, verso 23. Aliás, verso 16, João 3, 16. Então, olha só, diante dessa realidade, né, eu pergunto, você já se submeteu à autoridade do Filho de Deus, Jesus, o Cristo, que se entregou à condenação de morte, de cruz, sem ter culpa nenhuma em si, mas assumindo a nossa culpa? Se não, saiba
que ainda estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Tempo de perdão, remissão de pecados, reconciliação com Deus. E olha que coisa esplêndida. Aquele e aquela que se submete à autoridade de Jesus também recebe autoridade por intermédio dele. Ele disse assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei que vocês que tudo que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado ao Filho. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, ele disse, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso está lá também em João 14, de 12 a 14. E aí eu pergunto, como não se submeter à autoridade de Jesus e receber a verdadeira vida para sempre? Só quem não conhece Jesus fica fora dessa bênção, porque na medida em que se conhece Jesus, quem de fato ele é e o que fez, acredita e daí recebe o Espírito de Deus e sente uma paz incomparável na religação com Deus. E ele nunca desampara quem vai a ele de verdade, de coração. Pelo contrário, acolhe, abraça e se alegra. Então, ouvinte, não fique de fora dessa oportunidade que é única para a vida de cada pessoa, de cada um de nós. Então, é isso. Que Deus abençoe a sua vida e que você realmente reconheça a autoridade de Jesus na sua vida, receba e fique em paz com Deus. Até a próxima.